Boa noite, pessoal. Estamos aqui reunidos mais uma vez para aquela nossa conversa gostosa, né, no Temas Espíritas em Debate, o TED, né, que é promovido pelo site espírita.info, com o propósito de trazer para todos nós aí uma discussão gostosa, uma discussão amigável sobre ideias, né? Hoje, quem vai trazer para a gente aquela motivação, né, inicial, até 30 minutos, vai ser a Melissa. Ela vai trazer uma discussão cujo tema é: os centros espíritas, eles devem ter uma administração democrática? Bom, após ela trazer essa explanação aí de uns 30 minutos para a gente vai abrir aí para os participantes aí poderem opinar, trazer as suas contribuições aí da forma que acharem melhor. Vamos então pedir, Catarina, você poderia fazer uma prece para a gente? Com certeza. Amigo e mestre Jesus, agradecemos mais uma noite abençoada de estudo, que podemos ter a Melissa para nos auxiliar nos entendimentos da noite, que a espiritualidade amiga possa envolver cada um de nós, abrindo as nossas mentes para que possamos compreender e apreender cada colocação aqui nesse momento. Agradecidos assim, Jesus, nós damos início ao estudo da noite. Muito obrigada, que assim seja. Melissa, a palavra é tua. Tá dando para escutar direitinho, gente? Tá, sim. Então, esse é um tema, eu achei, assim, interessante de pensar sobre ele, sabe? E aí, a gente precisa trazer alguns pontos, alguns conceitos, para a gente desenvolvendo junto a reflexão. Então, a palavra, né, a administração do centro espírita deve ser democrática. A administração é uma palavra que vai envolver o centro espírita como um todo, desde a sua gestão de financeira, jurídica, cursos, práticas, enfim, todo o centro, como o centro funciona, né? E se esse conjunto, se essa estrutura, ela deve ser democrática. Então, a outra palavra do título que a gente precisa conversar é sobre a democracia, que eu tenho certeza que todo mundo sabe, né? Aquele velho estudo que a gente estuda na 4ª série, demo, povo, cracia, poder. Esse termo, ele foi desenvolvido pelos gregos. E olha que interessante. Foi uma invenção grega, né? Então, seria o poder do povo. Só que quem que era o povo para os gregos? Para você ser considerado grego, para você ser considerado cidadão, você tinha uma enorme lista de condições, uma enorme burocracia. Então, quando eu fui estudar sobre a democracia deles, somente 10% do povo era considerado grego. Somente 10% do povo, então, poderia exercer as coisas que o cidadão, né? O voto, as decisões, tarará. Então, só por aí a gente vê que a democracia, já até para os gregos, que foram quem inventaram o termo, né? Ela era uma questão assim complicada. Não era todo mundo, não era para todo mundo. Era para quem eles consideravam cidadãos. Bom, então, nesse conceito de democracia, o poder do povo, a gente traz para a nossa realidade como um esforço de ser um campo aberto
para a discussão, para o debate e para a escuta. Esse seria o nosso esforço de democracia, sendo que, nesse entendimento, a gente pensa, todo mundo pode tudo na casa espírita, né? É algo que todos podem fazer em toda e qualquer atividade, tarefa? É para todos? Fica aí uma pergunta, tá? Quando a gente pensa a casa espírita como duas dimensões, né? Uma dimensão administrativa, no sentido de regular funções como vamos comprar mais cadeiras, vamos abrir um curso, vamos fazer um evento, vamos cortar a grama. Nesse sentido, eu acredito que a democracia ela favorece muito o andamento, o entendimento, né? Esse esforço de participação. Agora, no campo doutrinário, né? No campo mediúnico, no campo da evangelização, que também não deixa de ser doutrinário, a questão fica um pouco mais complexa. Porque será que todo mundo pode falar de tudo para todo mundo? Será que neste campo a democracia ela favorece o entendimento da doutrina, ela favorece o conhecimento, ela favorece o objetivo final, que é o autoconhecimento, o caminho espiritual no sentido do entendimento do que queremos dessa vida, do que essa vida representa para nós. Então, a democracia, me parece, usando esse esforço, né, de entendimento, que em algumas áreas da casa espírita ela favorece o andamento, favorece a vitalidade daquela tarefa, porque ela engloba um maior número de pessoas. Em outras áreas da casa espírita, se você deixa que todos participem de tudo da forma como querem, né? A mesa de estudos, o funcionamento de uma evangelização, uma evangelizadora, e é tão comum, né? A pessoa entra na casa espírita, eu já vi isso muito ao longo dos anos que eu estou na casa espírita. Uma das tarefas que todo mundo coloca uma pessoa que entra é na evangelização. Ah, vai para a evangelização. Sendo que eu, né, considero a evangelização uma tarefa de muita especificidade, né? Não é só boa vontade. Em algumas tarefas da casa espírita requer aptidão, requer treinamento. Então, é para todos que querem se aprimorar, é para todos que querem adquirir uma formação naquilo, né? Querem se comprometer. Então, eu quero fazer estudos, eu quero ir para o passe, eu quero ir para a mediúnica. É para todos, desde que você vire um cidadão grego, né? Para você virar o cidadão grego, você tem que ter algumas condições, que é se esforçar, se dedicar, buscar isso, buscar aquilo, né? Não adianta uma pessoa que é chefe de cozinha, mas é péssima gestora e ir para a área financeira. Da mesma forma que um administrador, um financista, que nunca pegou num garfo e cuidar da cozinha, ajudar, participar, mas ser o responsável pela tarefa é diferente, né? Então, eu acho que em algumas áreas da casa espírita requer mais preparo e aptidão. E eu vejo muitas pessoas, né, falando de uma horizontalização, onde não
onde não pudesse haver uma hierarquia, como se essa horizontalização fosse deixa eu tentar colocar a melhor palavra, o melhor andamento para que o funcionamento da casa espírita acontecesse, né? Como se a hierarquia ela fosse oposta à democracia. E, da minha parte, né, de acordo com o que eu estudei, que eu vi, eu deixo essa pergunta. Seria ingenuidade o entendimento de que horizontalizar tudo fosse favorecer a casa espírita, o funcionamento da casa espírita? Né? Por quê? Todo cargo todo cargo tem encargos. E para que a pessoa ela exerça bem o cargo, ela tem que estar disposta aos encargos, né? Senão, se ela não está disposta, ela só quer ficar ali, ela segue um padrão de autoritarismo. Ela está ali, mas ela não serve ao cargo, porque os encargos ela não absorve para si. E o que a gente observa é que, numa hierarquia de casa espírita, quanto mais responsável é a pessoa, né? Quanto mais responsabilidade tem a pessoa, mais encargos. Mais ela serve a um maior número de pessoas, ao contrário de achar que um maior número de pessoas serve a ela. Quando a gente entende dessa forma que um cargo, um alto cargo, requer encargos e maior número de pessoas vão ser servidas por esta, né? Aí a gente faz com que a autoridade ela não seja só fruto daquele cargo, né? Então, um presidente de casa espírita que entenda que ele só está ali para designar e que ele não está ali para servir aonde precisar, que ele não está comprometido em todas as esferas da casa, ele não desenvolve a autoridade que o cargo pede. Ele desenvolve outra coisa, mas não é uma autoridade que o dia que ele sair daquele cargo, ninguém mais vai ouvir qualquer coisa que essa criatura falar. Enquanto que uma pessoa que não tenha cargo, mas que se comprometa nas esferas que ela está se disponibilizando a realizar, essa pessoa ela é imbuída pelos companheiros de uma autoridade que, com certeza, o cargo, nesse caso, faz pouca diferença, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que cargo sem encargos não gera autoridade, gera autoritarismo. E a forma como eu exerço esses encargos é que vão me dar autoridade ou não, vão mostrar autoritarismo ou autoridade, tá? Então, quando a gente fala em democracia, né, não é uma falta de hierarquia. A democracia é um voto de confiança que eu dou para aquele que eu escolhi, né? Então, se eu dou o meu voto de confiança para o Eli como presidente da casa, ali está imbuído um tantão de coisa que eu acho nele. Uma pessoa assim, assim, assado, comprometida assim, assim, assado, com as características assim, assim, assado, que a situação que ele vai se propor, ele vai ter condição de seguir.
né? Então, quando eu dou o meu voto de confiança, isso é democracia, né? Eu tenho condição, ó, eu estou te dando esse voto aí. Se a coisa não andar conforme o meu entendimento, de uma próxima vez que eu tiver a oportunidade de oferecer o meu voto, né? Eu não vai ser para você, porque eu vou dar. Isso quando a estrutura de escolha dos cargos da casa espírita são a partir de votos, né? Então, eu deixo para vocês mais essa pergunta. Democracia e hierarquia são coisas que se somam, são coisas que são polarizadas, uma desqualifica a outra, se uma tem, a outra não pode existir, né? Ou são coisas que precisam andar juntas, tá? Então, quando a casa espírita se propõe a uma administração democrática, para que isso aconteça, há que se ter um esforço, né, para se implantar uma maior participação. Isso é democracia. Não é que todos possam fazer tudo e devam fazer tudo. Se a aptidão é diferente, mas que em todas as situações onde houver possibilidade de uma maior participação, isso deve ser muito aproveitado. Por exemplo, mesas de exposições serem plurais, né? Não ter uma só pessoa falando, pontos de vista diferentes, acolhidos, pessoas que estejam ali na frente, que estudem, que busquem o melhor entendimento de acordo com a doutrina, mas que possam ter pontos de vista diferentes e que eles possam ser ouvidos assim, né? Uma outra coisa é criar estruturas de mediação na casa, ou seja, reuniões para se esclarecer, para se perguntar, assembleias, né? Que seriam com pessoas, determinados grupos da casa, assim, reunir assembleias da parte doutrinária, da parte de evangelização, uma reunião com todos, para todos participarem, porque é um tema geral. Uma transparência de gestão, mostrando, ó, recebemos isso, gastamos isso. Esse é um esforço, mostrando para todos. Esse é um esforço de democratização, de participação para todos, né? E a pessoa que está nessa organização democrática ou está fazendo esse esforço, ela tem que ter uma capacidade de criar possibilidade de mediação, de manejar situações que às vezes são polêmicas, né? E nós que estamos na casa espírita, às vezes existem situações muito polêmicas, né? Saber diferenciar a atitude da criatura, né? A atitude não serve, mas a criatura nós queremos. E isso parece ser simples, mas no dia a dia não, porque nós somos cheios de melindres, nós somos cheios de emburramentos, né? Aí um contamina o outro, que conta, tarará, fica parecendo que você fez assim o assado. Então, essa capacidade de manejo aberta, procurando não mirar no ser, mas na atitude, a capacidade de mediar conflitos, de mediar pessoas, né? De fazer ali algo que fosse que colocando a doutrina e a tarefa acima das coisas e tentando mostrar isso, né? Kardec tem uma frase super famosa que é: discutiremos e não disputaremos, que é dificílimo, porque quando você vê, você começa e
já está um querendo prevalecer sobre o outro. Mas esse é um esforço, o esforço de se colocar, o esforço da escuta, né? O esforço de perceber de que naquele momento você saiu do ponto da discussão e foi para um ponto de disputa, voltar atrás, você pode fazer isso e voltar, né? Então, implantar uma administração democrática, ela requer muito de todos nós, né? O quanto será que nós estamos preparados para uma administração democrática? O que uma administração democrática pede de nós? Uma administração democrática, ela exige de todos nós, todos da casa, um protagonismo na busca de uma autonomia. Porque, senão, a estrutura ela vai caminhando para que as pessoas só caminhem para um apontamento, para um direcionamento, né? Faz isso, não faz aquilo, pode isso, não pode aquilo, é assim ou é assado. As pessoas vão recebendo as informações como verdades, porque para que isso não aconteça, elas precisam estar preparadas, elas precisam refletir, elas precisam ter a sua própria verdade, elas precisam buscar um caminho de alcançar mais essa autonomia, né? E não precisar ser direcionado o tempo todo. Será que nós, enquanto movimento espírita, enquanto casas espíritas, somos preparados para uma administração democrática? Talvez seja mais fácil ser mandado, coordenado, direcionado, não pensar, fiz, fulano faz, né? Eu sempre fiz assim, porque eu sempre vi fazendo assim. Então, a estrutura de esforço de uma democracia na casa espírita, né? De uma forma assim mais ampla e bem estabelecida, bem sólida, requer de todos, não só de quem está na gestão, porque só vai funcionar bem se todos se comprometerem com esse protagonismo de busca da autonomia, tá? E isso, quando isso acontece, o grupo fica orgânico, né? O grupo ele funciona de forma a um poder compreender, fazer pelo outro, sem que a hierarquia seja perdida, sem que um autoritarismo se estabeleça, sem que esse esforço de debate e escuta desapareça. Peraí, deixa eu ver se... Então, quando a gente está nesse processo, né, de protagonismo e de busca dessa autonomia, qual que é a dificuldade maior? Porque aí eu tenho que me responsabilizar. Não, eu fiz porque eu pensei, eu acho. Isso coloca a gente numa situação de exposição. Eu não transfiro para o outro. Não, fiz porque não sei o que lá, fiz porque não sei quem. Não fiz também porque, né? Então, coloca a gente numa condição de maturidade em relação à nossa tarefa, em relação ao nosso esforço pela busca do conhecimento, em relação ao meu sim e ao meu não. Não vira só a minha opinião, ela é uma opinião que tem algum mínimo embasamento, ela não é só para me opor a fulano, porque eu não gosto de fulano. Isso não cabe quando a gente está buscando esse crescimento como numa estrutura mais democrática. Então, é importante entender que nesse esforço, né, de democratização de uma casa, o grupo todo muda,
É uma engrenagem que vai girando e o grupo todo precisa mudar, né? Quanto mais alto o cargo de uma pessoa nessa organização democrática, mais ela serve, é como uma pirâmide, mais ela serve a mais pessoas, a mais tarefas, não no sentido de ter todas as tarefas, mas estar à disposição de ajudar, de integrar, de participar de alguma forma, né? E não o contrário, todos da casa à disposição daquele um. E assim vai, né? E esse sentido de coletividade vai crescendo. E o que eu queria assim terminar, né, é falar que a cada um de nós, nessa administração democrática, nós precisamos pensar o que nós estamos fazendo daquela tarefa. Se a nossa consciência ela está entregando ao alto, né, um serviço de motivação justa. Se o meu sim ou o meu não estão realmente correspondendo a uma coerência daquilo que eu conheço, daquilo que eu acredito. Ou se eu estou só defendendo um espaço de poder. Então, a administração democrática, seja como gestor principal, seja como coordenador de uma tarefa, requer sempre a nossa busca com a gente mesmo, se aquilo que eu falei, se aquilo que eu senti em cada dia da minha tarefa, eu estou entregando ao alto o melhor de mim, o que a minha consciência ela me questiona, sabe? Então, eu gostaria, assim, para a gente terminar a minha fala, de a gente colocar esse texto do Emmanuel, que fala sobre administração, num campo amplo, mas que a essência do texto é a gente pode trazer para a casa espírita de alguma forma, tá? E depois eu abro para a gente conversar. Você põe para mim, Eli? Espera, eu vou abrir o meu aqui, que eu trouxe meu livro, para ler com você. Então, é a página 75 do livro Fonte Viva, chama Administração. E aí, a frase é: dá conta de tua administração. É uma frase de Jesus, trazida por Lucas, em 16:2. Olha o que Emmanuel fala. Na essência de cada homem, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai. E, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moureja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado, a saúde física é um tesouro. Tudo isso nós temos que administrar, gente. A oportunidade de trabalhar é uma bênção, a possibilidade de servir é um obséquio divino, o ensejo de aprender é uma porta libertadora, o tempo é um patrimônio inestimável, o lar é uma dádiva do céu, o amigo é um benfeitor, a experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou rendimento é valiosa. O chão para semear a ignorância para ser instruída, a dor para ser consolada, são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro.
Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho. Vela por tua própria tarefa no bem diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta de tua administração. Então, a gente fecha aqui a minha fala, tá? E eu acho que é isso. A gente dá conta da administração. E dar conta requer um mergulho para dentro, né? Requer um pensamento muito mais profundo do que só horizontalizar coisas. Então, estão aí abertas as falas, quem quiser concordar, discordar e trazer um ponto de vista, experiências, tá? Vai ser muito legal. Melissa, agradecer aí de coração a sua explanação, né? Gostei quando você fala da boa vontade, né? Penso que a boa vontade, ela é um primeiro passo, né? E se aquela pessoa deve ou não assumir determinada tarefa, acho que a pergunta que eu faria é quando essa pessoa deve, né? Porque tem um percurso ainda, né? Uma caminhada onde o sujeito vai aprender e vai ser e os outros, os companheiros vão aprender sobre ele, esse conhecimento aí que é o que muitas vezes não ocorre, né? Esse tempo, né, do centro conhecer e da pessoa conhecer o centro, né? Essa troca importante aí até para as coisas irem se encaixando e se adequando, né? E aí você coloca, às vezes, pessoas que não têm a menor condição, elas mesmas, às vezes, percebem, né? Mas, enfim, foram colocadas na tarefa, por exemplo, de um trabalho com crianças ali, né? Eu acho realmente meio complicado, né? Já dando a minha opinião a respeito da questão democrática, né? Só uma pequena palavra. Eu acho temerário, né, quando você tem situações onde você... E às vezes são pessoas muito boas, muito bem intencionadas, mas acabam centralizando, né? Ou, né, as pessoas no centro acabam enxergando aquela figura, né, por diversos motivos, né, como uma figura que elas mesmas centralizam, elas mesmas buscam essa figura para decisões e tal, né? E aí eu acho assim que essa cristalização ela é pouco produtiva, porque, né, nós só enxergamos até um certo ponto, né, de acordo com a nossa história, enfim, com a perspectiva de vida que a gente... E aí, às vezes, a gente acaba alcançando um ponto satisfatório para um grupo e não alcançando para outros, né? E a diversidade, as diversas opiniões e olhares, as diferenças é que vão contribuir, né? E às vezes a gente não enxerga aquilo que um grupo está sendo desfavorecido ali, né? Mas às vezes ele não tem voz, né? Então acho temerário quando há uma centralização, né? É sempre importante você ouvir pessoas e você, na minha opinião, né, não se fazer um proprietário de uma função eternamente, né? A colocação final sua, né, de se fazer perguntas, eu acho que o problema é que as pessoas às vezes se perguntam e elas se respondem, né? E elas se respondem de acordo com o que alcançam, né? E às vezes elas vão ficar no mesmo lugar. Como que nós vamos fazer, pessoal? Vamos ouvir alguns comentários e depois a gente volta para a Melissa aí para ela poder comentar aí as contribuições de vocês, tá joia? Vamos começar então pelo Ricardo, que já levantou a mão ali. Melissa, eu acho assim, você fez excelentes provocações e a mim me fez pensar em coisas que eu não tinha pensado num aprofundamento a respeito do tema. Porque quando surge essa questão, deve ser democrático, eu diria super democrático, deve ser muito democrático. E você conhece a nossa história, em Juiz de Fora, nós saímos de um centro altamente autoritário, porque não demos conta, e construímos um centro que já tem 27 anos, que é um centro anti-autoritário, é um centro que não tem presidente, né? É um centro que são 6 diretorias, cada uma com 2 diretores, nem tem o diretor e vice, e quem elege esses diretores são os trabalhadores do centro. Então, há 27 anos a gente tem essa experiência.
com o IDJF, que é um centro que eu entendo que é algo de vanguarda. Nesses 27 anos não tivemos problema. Nenhum problema por não ter presidente. Nenhum. A diretoria se reúne uma vez por mês, discute os problemas mais sérios, né, coloca em votação e no resto do mês cada dupla vai cuidar dos seus problemas. Em casos especiais, eles entram em contato uns com os outros, o que faz, o que não faz. Tem dado muito certo, 27 anos. Então, a minha resposta, a princípio, seria super democrático. Mas você coloca algumas coisas, e quando a gente começa a refletir mais profundamente, a gente vai ver que algumas coisas talvez não possam ser. E talvez não, a palavra melhor não seja administração democrática, seja administração participativa. Sim. Por quê? Porque o democrático dá a ideia de que tudo vamos colocar em votação. E tem coisas que eu acho que não dá para colocar em votação, inclusive questões doutrinárias. Sim. Não é democrático. Vamos decidir se a reencarnação é um princípio espírita ou não. Levanta a mão quem acha que é ou quem acha que não é. Já começa a confundir as coisas. Questões que são doutrinárias, que não estão em votação, não podem ser colocadas em votação, não é? De outras que podem. E aí, eu acho que uma administração participativa, onde os trabalhadores, os tarefeiros, participam, dão ideias, são ouvidos, elegem a diretoria. Eu penso que deve ser assim. Eu penso que deve ser assim. Mas há determinadas situações em que a responsabilidade da decisão compete àquele grupo que foi eleito, aquele grupo mais maduro, aquele grupo mais experiente, porque são questões que podem gerar muitos problemas. O Carlos Bacelli, quando esteve em Juiz de Fora, há muitos anos, fez um seminário no ID, foi abordada essa questão. Ele contou um caso de um rapaz que ele mudou a diretoria no centro e tinha um rapaz que era muito, muito bom. Todas as tarefas ele participava, ele era o primeiro a chegar, o último a sair, muito animado. Alguém falou, temos que pôr o fulano na diretoria. Aí puseram ele na diretoria. Na primeira reunião de diretoria, ficou tão nervoso, deu um soco na mesa e começou a xingar todo mundo. Então, foi colocado precipitadamente. E o Bacelli conta que ouviu uma do Chico, né? Quando alguém perguntou para o Chico quantos cargos deviam ter uma diretoria, né? Quantos diretores devia ter um centro. E o Chico disse assim, 3. O presidente, o secretário e o tesoureiro. No dia da reunião, um viaja, o outro adoece e o que tiver lá resolve. Então, a gente vê uma ideia no Chico de evitar problemas e que se as coisas se resolvessem sem muito lero-lero, sem muita discussão. É claro que isso é algo que a gente não acha viável hoje. Mas a gente tem exemplos aqui em Juiz de Fora, por exemplo, tem um centro espírita que resolveu fazer tudo muito democrático. Então, na hora de montar a diretoria, eles reuniram todos os trabalhadores e perguntaram assim, quem gostaria de ser diretor? E aí um companheiro lá, um rapaz jovem, levantou o dedo, eu gostaria de ser. Mas você gostaria de ser diretor de quê? Doutrinário. Não, tudo bem, eles pediram, perguntaram quem queria, né? Ele quis, aí ele foi. Primeira medida que ele fez, ele suspendeu toda a velha guarda que falava no centro e pôs para falar só a meninada. Com 6 meses, ninguém aguentava mais as palestras e eles tiveram que arrumar um jeito de ele pedir demissão. Não deu certo. Então, Melissa, eu acho que participativo, sim. Agora, democrático no sentido de tudo vamos votar, talvez não dê certo. Mas é um tema realmente muito complicado. Eu acho que você saiu muito bem. Tá bom? Elias. Boa noite a todos, Melissa. Eu vou começar discordando do Ricardo. Porque democracia é participação. Não são distintos. E recentemente eu tive o prazer ou o desprazer de ler alguns estatutos de centros espíritas, e aí fui para tudo quanto é lado. Desde do site da FEB até da União Espírita de Minas Gerais,
procurando amigos, inclusive o Estatuto do ID, que quando eu li eu fiquei apaixonei. Falei assim, pronto, vai ser esse aqui o modelo que a gente vai seguir lá no nosso centro. Aí, quando eu mostrei a ideia para o pessoal já rasgou, jogou fora. Aqui não dá certo. Só que lendo todos os modelos, e lendo todos esses estatutos que estavam em vigor, inclusive o ID, eles seguem uma linha que é baseada no Código Civil brasileiro. E aonde que a estrutura é democrática, né? É uma Assembleia Geral que elege, que determina, que faz, que acontece. O estatuto é apresentado, ele é lido, ele é aprovado pela Assembleia, e tudo em torno da Assembleia. Tudo em torno da Assembleia. Então, a estrutura de todo o centro espírita, pelo menos os que eu vi, eu não sei se há possibilidade, inclusive, de ser diferente, porque o Chico Xavier está certo, ele está certo, inclusive, legalmente. O centro espírita tem que ser constituído por uma diretoria, onde que, no mínimo, deve constar presidente, secretário, tesoureiro. Né? E aí, conversando com as pessoas, eu até falei assim, olha, o estatuto, ele serve para mostrar para quem está fora do centro espírita quem nós somos. Né? E o regimento interno para determinar aqui dentro o que cada um vai fazer. E isso tudo é discutido entre as partes, é a participação. Então, todos participam. O que eu vejo com enormes dificuldades, a Melissa colocou muito bem, é que essa participação ela não existe. Existe no ideal, mas ela não existe efetivamente. Você tem um centro espírita, igual eu participei, 150 trabalhadores na zona norte, afastado, quem conhece Juiz de Fora, sabe, é a zona mais afastada do centro de Juiz de Fora, de difícil chegar lá pelo menos meia hora, 45 minutos, uma hora, dependendo do lugar que você sai aqui do centro. E 150 trabalhadores. Convoca-se a Assembleia. Vão 17. Aí, cadê a participação democrática? Não tem. Cadê o respeito à minoria? Porque a participação democrática, ela precisa respeitar a minoria. Ela tem que levar em consideração o que aqueles... Mas, se aparecem 17, e aí, como é que fica? Cansei de malhar em ferro frio. Gente, a Assembleia é importante, não vou participar. No dia de trabalho, lá no Centro Espírita, sábado, iam 150. No dia seguinte, no domingo, 17. Né? Não passava de 20. Então, é esse problema. Outra questão é a gente confundir democracia com anarquia, achar que democracia, cada um vai fazer aquilo que bem entende. Isso é anarquia, não é democracia. Né? Em uma liderança que você, embora tenha o método de votar nela, tem um outro problema em centro espírita, é chapa única. Não pode ter duas chapas. Outra coisa que a gente cansa de ouvir. Não pode ter duas chapas. Aí a coisa desgringola. Você vota naquela chapa, aquela diretoria, ela pode ser, segundo Nazareno Tourinho, democrática, autocrática ou liberal. Então, quer dizer, você tem um método democrático, mas muitas vezes as pessoas que estão investidas no cargo, como a Melissa disse, elas têm uma postura, né, de impor as ideias. Outras querem agradar todo mundo. Aí vai agradar todo mundo, vira liberal, vira uma anarquia, e aí é aquele negócio do barco, né, que precisa ir para algum lugar e cada um bate o remo para o lado que quer. E raramente nós vemos uma administração que seja, como foi empossada democraticamente, que seja também democrática, que escute a maioria, que coloque a maioria. E esse exemplo que o Ricardo deu parece esdrúxulo. Por exemplo, a quem quer ser diretor? Não é assim que funciona.
Não é assim. Então, quer dizer, já começou errado. Aí a coisa vai dar errado mesmo. Vamos discutir se reencarnação é um ponto doutrinário ou não. Isso não é questão para ser discutida dentro de uma assembleia, né? Então, a gente, primeiro, falta consciência cidadã, porque a gente não participa sequer das coisas que acontecem na nossa cidade, através, né? Quem mora em condomínio deve saber, né? Eu já fui também, já tive o desprazer de ser síndico, 72 unidades, né? E iam 7 pessoas, 5, né? Para poder conversar. Então, é uma questão que eu vou falar uma coisa aqui que não é novidade para ninguém, é cultural. O que a Melissa falou assim, eu prefiro ser mandado do que mandar. É muito melhor, muito mais confortável chegar, pago a minha mensalidade lá muito mais confortável, não, Melissa? Chego, vou ser espírito na hora, sou pontual, o cara é obrigação dele, mas ele acha que está fazendo bacana. Chegou, né, na hora, direitinho, e coisa e tal, foi lá, fez o serviço dele, bateu o ponto, vamos dizer assim, assina aquele termo de voluntário, paga, quando paga, né? Porque o centro espírita devia viver só da mensalidade dos seus associados. Nesse negócio de fazer outras coisas é complicado, né? E vai embora para casa, e está tudo bom, está ótimo. Aí, quando ele acha que está uma coisa ruim, ele reclama com o amiguinho do lado, vira aquela fofoca toda e vai embora. Então, é questão de cultura mesmo. Hierarquia, a gente... Sabe por que a gente não gosta de hierarquia? Porque a gente gosta de fazer do jeito que a gente quer fazer. Como é que é bacana? Do meu jeito. Né? Você vê, por que Centro Espírita eu cheguei a dar essa ideia infeliz? Ô, gente, vamos convocar outros centros espíritas, vão lá, vão participar, vão misturar isso tudo, né? Não fazer isso de jeito nenhum, não. Por quê? Porque do jeito que faz aqui é diferente do jeito que faz lá. A minha esposa está aqui do lado, ela não gosta muito de ficar na frente da câmera, não, mas ela fala assim, mas o espiritismo não é igual em tudo quanto é lugar? Falou isso meu pai. Meu pai criticava a gente para isso, né, no centro espírita tal, que a gente ia. Aí eu falei assim, mas o espiritismo não é igual em tudo quanto é lugar? Aí a gente foi, com o tempo, foi percebendo que não é não. Cada casa espírita é de um jeitinho, por quê? Porque é o diretor daquele centro espírita. No centro espírita que nós convivemos lá 7 anos, o diretor estava há 12 anos no cargo. 12 anos ele é presidente do centro espírita. Por quê? Porque não parece uma criatura que quer pegar e vestir e falar assim, não, vamos fazer. É mais fácil chegar, falar mal dele pelas costas, na frente dele, falar assim, não, tá tudo bom, vamos assim mesmo, coisa e tal, melhor você mesmo que eu. Porque eu tenho família, como se ele não tivesse. Tem família, tem responsabilidade, tem trabalho, tem não sei o quê, tem certo. É complicado essa situação, mas a estrutura da administração ela é democrática. Ela é democrática. O problema é que é feito por gente. Se fosse só feito por papel, estava bom demais. Né? Nós estamos aqui com Elias Moraes e com João Márcio inscrito, mas, Melissa, você gostaria de fazer algum comentário ou eu já passo para eles e depois retorno para você? Eu vou fazer só porque senão eu vou me perder, tá? Rapidinho. Então, assim, de acordo com o que o Elias e que o Ricardo falou, realmente nós ainda estamos num processo de nos democratizarmos, né? A nossa estrutura de estatuto, de votação, de eleição, ela segue um padrão democrático, mas nós precisamos nos democratizar para que quando a gente estiver numa reunião, se eu sou a coordenadora da evangelização junto com mais 1 ou 2 pessoas, que aquela pessoa que tem um olhar diferente do meu, eu conceda, eu garanta a ela um espaço de fala, sabe? Que ela tenha espaço, oportunidade, nenhum constrangimento para expor aquilo que ela queira. Aumentar a participação das pessoas, né? Esse é o esforço de democratização. E isso acontece em todas as esferas. Então, à medida que a gente vai conseguindo fazer
esse esforço desde o pequenininho lá, né? A pessoa que está varrendo e a outra vira e fala assim, não, pega ali outro negócio, porque você pensa, vale a pena mesmo, né? Eu acho que a partir desse processo de democratização do nosso pensamento, da nossa estrutura de crença, a gente vai ampliando isso para as estruturas burocráticas, para as estruturas administrativas, para essa lida, para esse manejo com a turma. Mas nós ainda somos muito autocentrados. E aí a democracia não escoa no movimento, na estrutura da casa, como deveria ser. Então, é um processo de cada um de nós, tá? Encerrando. Fala do Elias Moraes agora e em seguida, João Márcio, você já pode, quando ele encerrar, você já pode trazer sua contribuição aí, ok? Eu acho até que a Melissa já, mais ou menos, já pontuou o que eu ia perguntar, né? Mas eu acho que, mesmo assim, eu vou colocar. É uma pergunta que eu vou colocar, porque se você quiser acrescentar alguma coisa, Melissa, eu acho que, de repente, até a gente tem mais coisa para pensar, né? Achei interessante quando você pega lá Kardec, discutir sem disputar, né? E joga isso para o campo da atitude. Eu acho que, realmente, tudo se resume atitude mesmo, né? Inclusive do ponto de vista de que exige muita autonomia das pessoas que desejam participar de uma relação democrática, né? E aí, quando você fala em esforço, talvez até você já tenha respondido a minha pergunta, porque o que eu queria te perguntar é porque o que eu vejo é que a nossa realidade ainda é, em muitos casos, de dono de casa espírita, né? A gente ainda tem muita casa espírita que tem dono, pelo menos é a realidade aqui de Goiás, eu não sei como é que é Minas, né? Mas o que eu vejo, assim, mais ou menos metade das casas espíritas nem sequer realizam eleições democráticas, né? Eleições regulares. Eu já ouvi de dirigentes mesmo, né? Contar assim como é a maneira que eles decidem os futuros dirigentes, né? É uma decisão que eles tomam e depois sai colhendo assinatura, ou faz uma assembleia pro forma só para validar o que foi combinado. Então, isso é muito comum no nosso meio, né? E aí o que me chama a atenção é uma coisa que o Elias falou, isso é parte de uma cultura nossa. Até a nossa literatura é ditatorial. Os grandes exemplos que a gente tem é Bezerra de Menezes, que dirigiu a Federação Espírita Brasileira no início, assim, com poderes absolutos. É o Vantuil de Freitas, que ficou 27 anos. É o Guilherme Ribeiro, que ficou mais 20. É o governador do nosso lar, que ficou 134 anos à frente da governadoria do nosso lar, né? Então, assim, tudo é autocrático na nossa cultura espírita. É como se houvesse um mérito de a pessoa assumir um poder autocrático, né? E aí isso me preocupa, porque eu acho que eu até anotei aqui, né? A ditadura só é boa quando o ditador sou eu. Ou então, quando é alguém que eu mesmo apoio e quero que ele fique lá como ditador, né? E aí eu acho interessante que no Brasil a democracia é um princípio constitucional e está, inclusive, previsto, Elias chamou atenção aí, no Código Civil. Então, existe uma obrigatoriedade de a gente estabelecer um critério democrático porque nós somos uma associação. Por lei, a Assembleia Geral deve ser a última instância para toda e qualquer situação, e aí, Ricardo, inclusive para os temas doutrinários, né? Se a Assembleia Geral decidir que vai tirar a reencarnação, pelo menos daquela instituição, a Assembleia Geral, pelo Código Civil, ela tem poder soberano. Então, o Espiritismo, para nós aqui, não vai ter reencarnação, né? Então, assim, democracia é isso. Ou você valida toda o poder sendo na Assembleia Geral, ou então a gente não tem democracia, né? Ou seja, a disputa vai ser pelo argumento. Agora, nessa cultura ditatorial, Melissa, a minha pergunta é: como que a gente vai pensar em democracia quando até o nosso conteúdo doutrinário caminha numa direção contrária? É nesse sentido que eu queria provocar reflexão. Uhum. É para eu falar, Cris? Segura, anota a perguntinha aí, vamos passar para o João Márcio e aí a gente volta para você. Boa noite, meu povo. Pois é, né? Eu vi aí o amigo falando, Ricardo, super democrático. É um sonho,
Um dia a casa espírita fica assim. Eu estou aqui analisando, estava aqui assistindo lives anterior de vocês, e eu cheguei a uma conclusão. Esse grupo de vocês do umbral não escapa nenhum. Vocês estão criando uma espécie de um movimento aí dentro do movimento. O Elias desencaminhando todo mundo. Minha avó já dizia, uma ovelha desgarrada, basta uma para desencaminhar o rebanho. Eu já estou com medo desse segundo livro dele. Eu acho que vocês foram queimados, assassinados na noite de São Bartolomeu, estão se vingando. Só pode. Olha, na casa espírita, vai pegando os exemplos aí. Determinada casa espírita, os homens sentam de um lado e as mulheres sentam de outro. Porque, segundo o dirigente, um homem com mais de 40 anos de doutrina espírita, formado, especialista, pós-graduado, mestrado em espiritismo, a energia yin e yang não pode se misturar, que vai criar um bloqueio fluido magnético. Os homens de um lado e as mulheres do outro. Mas continua. No dia da desobsessão, gestante está proibida de participar. Não pode. Gestante não pode incorporar. Imagine 3 espíritos num corpo só. A senhora lá, a Dona Maria, quando está no seu período menstrual, ela é proibida de dar passe. Oh, claro, né? Tá claro a explicação. Se ela está perdendo fluido vital, como é que ela vai dar para os outros? Uma vez assisti uma palestra, tinha um cantor. Gente, mas o cantor era tão desafinado. E eu, com muita caridade ouvindo, eu fiquei imaginando, nem os obsessores estão aguentando esse rapaz. Ele não era uma mistura de canto com grito, com cacofonia. E eu fiquei pensando, esse rapaz deve ter muita vontade para ser cantor. Mas na outra encarnação, nessa aqui não está dando. A gente não está julgando, com caridade, com o irmão, mas ele devia procurar outra função. Essa coisa aí de eu quero ser eu, mas será que você dá para isso, meu filho? Pelo amor de Deus, pelo menos um curso de canto, cante mais baixo, mas aí tem a cor do Melinde. Não, sem dizer a ele, Márcio, que ele canta ruim, ele fica chateado. Então vamos ouvir, né? Para não chatear, vamos ouvir. Mas e a gente tendo labirintite aguda daquele jeito? Não é brincadeira, não. Eu já dei palestra num centro, o centro espírita tinha 25 pessoas. Só tinha 2 no dia. Mas apareceu um terceiro. Lá pelo meio da palestra, apareceu um sapo. Estava uma chuva muito grande, o sapo entrou curioso, com aqueles olhão. Eu espero que o princípio inteligente que estava ali tenha se beneficiado de alguma coisa. Mas ao final da palestra, eu fiquei com a impressão que o sapo entendeu mais do que os 2 que estavam lá. Eu fiquei com essa dúvida. Esse livro aqui, da Maria Elizabeth Barbieri, e eu vou concluir minha fala, ela é ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e ela fala uma coisa interessante, ela trabalha as questões das lideranças espíritas, né? Ela disse que os dirigentes espíritas sofrem de uma solidão crônica. Eles se apossam de uma persona, à la Jung, da autoridade. A autoridade não pode demonstrar-se frágil nem vulnerável, ou seja, tem que ocultar, disfarçar seus defeitos. E nisso, essa autoridade, esse dirigente, ele não consegue estabelecer vínculo de amizade sincero, sem máscara, sem cargo, com ninguém. Então, os dirigentes espíritas, ela diz, isso faz um trabalho muito interessante, eles sofrem dessa solidão. Muitos deles têm um pé na depressão, um pé no suicídio, mas ninguém sabe. Todos imaginam que é um grande tribuno, uma grande figura a ser seguida, o exemplo de vida. Mas quando ele chega em casa, ele tira a máscara, deixa de lado o cargo e vem à tona a pessoa que ele é. Porque ele também é gente. E ele não tem com quem compartilhar. Se ele for compartilhar com a esposa, mas você não é espírita. Como é que você está pedindo ajuda a mim? Eu que tenho que pedir a você. Na casa espírita, ele acredita que se eu demonstrar-me frágil, vulnerável, eu perdo o respeito. Então, ela coloca que muitos dirigentes são presidentes das federativas, são muito criticados pelo autoritarismo e tal, é uma defesa, é um mecanismo de defesa. Eles têm seus sofrimentos e a maioria deles, segundo ela, sofrem sozinhos. A gente só vai saber no pós-morte, e às vezes nem isso, quando eles voltam numa obra psicografando, relatando. Por exemplo, Fred Figner, quando desencarna, ela tem 2 folhas no jornal Reformador,
o grande tribuno espírita. Foi assim que foi anunciado o desencarne do Frederico Figueiredo. O grande exemplo, o trabalhador espírita, e quando ele volta não é nada disso. Ele diz, pelo amor de Deus, tira esses elogios, eu não sou nada disso. Aqui no plano espiritual, eu descobri que eu não tenho luz nem de uma professora do Jardim de Infância. Eu acho que a democracia seria muito bem-vinda. E a gente espera que um dia ela chegue em todas as casas. Obrigado, João Márcio. Sombral é como esse grupo deve ser muito agradável, né? Vamos passar a fala agora para o Mourão e aí a gente volta para a Melissa para ela fazer os comentários. Fica à vontade, Mourão. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Estamos sim. Prazer estar com vocês. Melissa, muito bacana a sua apresentação, meus parabéns. Eu queria só dividir uma reflexão com vocês que me incomoda muito. Eu não tenho filhos, mas eu fico imaginando o seguinte, se eu tivesse filhos assim de 5, 6, 8 anos de idade, e todas as decisões que eu fosse tomar em relação à educação desses filhos fosse uma decisão compartilhada com eles, eu acho que não funcionaria muito bem. Até porque eu tive já 8, 10, 15 anos de idade, por exemplo, e se os meus pais compartilhassem comigo as decisões quando eu era adolescente, eu acho que não teria funcionado muito bem. Eu quero deixar claro que eu não tenho nenhuma simpatia por tirania, por autoritarismo, de forma nenhuma. Mas eu só entendo assim, que a democracia ela é uma conquista, é como o livre-arbítrio. A própria doutrina fala que o livre-arbítrio ele é proporcional ao esclarecimento, à condição de escolha. Então, assim, eu acho que para decisões mais estratégicas, decisões, como foi dito aí, mais doutrinárias, etc., eu não sei se é muito saudável que se ouça de maneira igualitária a todos. E quando eu digo não sei, é porque eu não sei mesmo, tá? Eu estou deixando essa reflexão até para fazer um contraponto. Não é muito politicamente correto o que eu estou colocando, porque a gente coloca assim democracia como se fosse um mantra. Mas eu não acho que a democracia é um regime perfeito, eu acho que ela é o melhor dos que existem. Mas ela tem muitos problemas. E a minha dúvida é essa, quer dizer, na gestão de qualquer estrutura, seja ela um centro espírita ou o que for, se determinadas decisões estratégicas forem colocadas para a decisão de todos, se isso não poderia, em algum momento, causar problemas, considerando que muitas pessoas não têm ainda, todos nós, né, em algum momento, a gente ainda não tem maturidade para determinadas coisas. Não sei como que se mede maturidade, como é que se afere o momento certo, mas, enfim, eu deixo aqui essa coisa que me incomoda muito quando eu escuto essa palavra democracia, por mais que eu simpatize com ela. Obrigado, Mourão. Vai lá, Melissa. Eu acho que tem muito pouco a acrescentar, mas assim, começando pelo Mourão, né? Eu acho que a democracia, ela se soma com hierarquia, né? E essa hierarquia, essa autoridade, ela não é só fruto do cargo, ela é fruto da experiência, do comprometimento, do quanto uma pessoa sustenta uma tarefa, né? Porque existem pessoas que chegam e falam, não é assim que tem que fazer, não. Mas nunca foi na casa, não tá ali o ano inteiro dando conta dos perrengues, né? Aquela pessoa que sustenta a tarefa, ela tem uma autoridade para falar sobre aquilo, ela tem a experiência, né? Ela está comprometida ali, ela está aguentando ali, ela viu um monte de coisa, então precisa ter voz, uma voz que é ouvida. E isso eu acho que acontece muito naturalmente. Então, eu acho que a democracia e a hierarquia, quando a motivação ela está muito justa, eu acho que elas se ajudam para o bom funcionamento.
Não sei se eu consegui responder o Mourão. Qual foi a outra pergunta mesmo? Eu estava com ela aqui na cabeça e vi a mãozinha do Eli e... A do Elias? Não, não é do Elias, não. A outra questão, né, que eu acho que é importante aqui, essa questão da humanidade, né? A gente não se projetar além do que a gente é, além do nosso tamanho, além de nós mesmos, né? Não deixar que o cargo vire uma, sei lá, uma máscara, né? E se eu sou hoje a administradora geral da Primavera, o presidente da Primavera, isso faz de mim, como eu disse antes, a pessoa que mais vai servir a Primavera, né? E como que eu sirvo? Sendo uma pessoa humana, sendo uma pessoa com defeitos, com qualidades. Errei, olha, me desculpa, meu amigo, eu fui demais ali, não, aquilo ali realmente não está muito bom, eu ouço, eu volto atrás, né? É gente interagindo com gente. Se eu me coloco numa postura de o que eu penso, o que eu falo, a minha verdade, é tudo do meu jeito, aí a gente vai perdendo essa característica de humanidade e vai se apossando do cargo, né, de um poder que, na verdade, é ilusório. É só a nossa condição egóica se apresentando ao grupo, né? Então, eu acho que essa questão assim das pessoas não quererem largar muito o osso, né? E eu esqueci, gente, eu estava com raciocínio formado, mas eu esqueci que eu ia falar. Fala aí, Eli. Tinha a questão do Elias, você gostaria de retomar? Qual que é mesmo? Eu não estou lembrando, Mas gente. eu acho até que ela, de certo modo, contemplou, Cristian, quando ela falou assim, que a gente vive, na realidade, é um esforço para aprender a viver de maneira democrática, né? Porque foi a questão da cultura, Melissa, que a gente vive... A cultura espírita é autoritária. Não, deixa até eu a nossa falar. literatura é autoritária. Tudo é autoritário no meio espírita, né? Não, isso eu gostaria O de falar. Jesus é o governador espiritual da Terra pela eternidade, há 4 bilhões de anos e meio, né? Então, assim, tudo em nós é autoritário. E, assim, como é que a gente vai pensar em democracia quando até a nossa doutrina, o que ela ensina, tem ranço de autoritarismo? É como se a gente não tivesse absorvido a ideia de democracia, sei lá, né? Eu acho até que Kardec abre nesse sentido. O projeto 1868 é um exemplo de democracia. Mas assim, tá lá, né? O restante a gente ainda tem muita dificuldade nisso, né? Nos textos, em tudo que a gente vê. Aí a pergunta é como lidar com isso. Sim, eu acho que como lidar com isso é isso mesmo. Mas assim, eu entendo, eu vejo um pouco diferente, sabe? Eu vejo que o movimento ele é centralizador. O movimento tem dificuldade em fazer esse espaço de escuta, porque entende o cargo como poder. Tem dificuldade em fazer esse espaço de debate, né? Tem dificuldade em voltar atrás, tem dificuldade em ouvir, eu estava errado, você que não é nada, está certo. Então, eu acho que o movimento, institucionalmente, o nosso movimento, ele se cristalizou de forma pouco democrática, mas a doutrina não. A doutrina, os esforços dos espíritos vem trazendo outra coisa, só que a gente se apropria disso de forma a fazer, desenvolver um raciocínio, uma forma de viver a coisa, como se a gente fosse melhor que o outro, né? E que do nosso jeito é que funciona, né? Então, assim, eu entendo que o movimento está estruturado de uma forma consolidada, até bem centralizadora, né? Acho que horizontalizar tudo também, no meu entendimento, não é uma condição que eu acho saudável, mas eu acho que o esforço de cada casa e aí o esforço de cada um
em se avaliar nas suas crenças, nas suas respostas, no que é sim, no que é não, nessa escuta, nesse espaço para debate, é que vai fazendo do micro ao macro a coisa mudar, né? É porque nós somos assim que o movimento é assim. Nós somos o movimento, né? Tirar de nós a responsabilidade disso é que não permite o movimento mudar. Pessoal, em função do nosso tempo, nós vamos ouvir aí o Eli e fechar as inscrições. Vai lá, Eli. Um comentário rápido, boa noite, pessoal. Cada vez que a gente ouve essa divisão entre espiritismo e movimento, dá a impressão de que a gente tem que começar o movimento de novo, né? Porque, na realidade, alguma coisa não deu certo nesse meio do caminho aí. E muitas vezes, eu acho que, embora ainda seja utópico, né? O João Márcio falou, eu acho que a gente insistir nisso, na realidade. Porque quando, no nosso grupo de sábado, tem um grupo de sábado do Espírita Info que estuda a Revista Espírita, e a gente está estudando um texto de Kardec, de dezembro de 1861, sobre a organização do espiritismo, lá naquela época, né? Obviamente, muitas questões são diferentes. E nesse texto, Kardec defende a ideia de grupos pequenos, muitos grupos e grupos pequenos, cuja característica principal seria a afinidade entre os seus membros. Essa era, pelo menos naquela época, uma visão que Kardec tinha. O que eu fico me perguntando é se essa complexidade toda que nós temos não se dá pelo fato da gente ter estruturado um movimento muito semelhante a todos os outros movimentos humanos, em especial os movimentos religiosos. Qual que seria efetivamente a função de uma casa espírita? Por que um grupo de pessoas, que muitas vezes, e vários centros começaram assim, com um grupo de 10 pessoas, 15 pessoas ou 20 pessoas, que se reuniam em torno do estudo do Evangelho ou de uma prática mediúnica, por que essas pessoas resolvem fundar um centro espírita, uma instituição humana que precisa de um regulamento, que precisa de obedecer a regimentos da lei humana? No nosso caso, por exemplo, na FEAC, que é uma fundação, aí o negócio complica ainda mais, porque existe uma legislação específica só para a fundação. Por quê? Por que a gente fez isso, né? Por que aqueles grupos pequenos das pessoas se afinizando não poderiam continuar existindo, não poderiam voltar a existir, né? Porque nesses grupos pequenos, ainda que alguma atividade fosse administrativa, fosse necessária, uma questão muito diferente de vários desses exemplos que a gente viu referente aos centros espíritas. O que eu fico pensando muitas vezes, obviamente, só com uma ideia, né, no mundo das ideias, é se a gente não precisaria começar a retomar esse movimento nuclear e, aos poucos, ir se livrando dessa complexidade eminentemente humana, das instituições humanas, que dão motivação para essas questões todas que a gente discutiu aqui na noite de hoje, né? Se isso vai acontecer, se não vai acontecer, é muito difícil prever, mas é uma dúvida que eu sempre fico, né? De por que os nossos grupos cresceram tanto, se tornaram tão complexos, a administração se tornou tão complexa, se não está faltando aí a gente retomar um pouco da simplicidade inicial, né? Tinha mais coisa para falar, mas o tempo acabou, para variar, né? Você participa mais da próxima. Agradecer a Melissa aí, que nos proporcionou aí Eu agradeço. essa ideia aí,
inicial para a nossa discussão, agradecer aos participantes aí, né, gente? Pessoal, o próximo TED, ele vai acontecer, quem vai dar essa motivação inicial aí para a gente vai ser o Zé Elvésio. O Zé Elvésio vai falar sobre sexo casual ou sexo com compromisso. Olha que tema interessante aí, tá? Estão todos convidados daqui a 15 dias para mais uma discussão aí, calorosa, mas saudável entre nós aqui, tá? Eu vou pedir a Beth para fazer uma prece de encerramento para a gente. Amigo Jesus, como é bom pararmos por um tempo para analisarmos questões tão importantes que vêm nos ajudar, como hoje, a compreender o movimento espírita, bem diversificado, é verdade, mas centralizado em Kardec, que trouxe os ensinos dos Espíritos para nós. Abençoa a senhora Melissa, abençoa todos aqueles que estiveram conosco nessa noite, dando a sua contribuição ao trabalho. E despede-nos, Jesus, na sua paz. Que tenhamos uma boa noite, uma noite de amor, uma noite de paz e de alegria para os nossos corações. Assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Tá? Até a próxima. Boa noite.